aula de atualidades de Goiás, separei o que é destaque nos últimos meses que antecedem a realização da prova. É mais provável que a banca utilize como referência as notícias que estão circulando desde o início do ano. Começamos com a informação sobre economia e crescimento do setor de serviços em Goiás, 3,8% nos últimos 12 meses, e foram dados divulgados pelo IBGE. A banca vai se basear em fontes oficiais, o IBGE, o Instituto Mauro Borges, que é o instituto responsável pelo levantamento de pesquisas aqui no estado de Goiás, e também outros órgãos. Quanto às fontes de informação, você pode pesquisar tanto dentro desses sites oficiais, que é o site do Instituto Mauro Borges, ele divulga várias notícias do estado de Goiás, é uma organização governamental, faz parte do governo do estado de Goiás, então são fontes de notícias oficiais, como também outros meios de notícias, como é o caso aí do G1, que é um dos que mais divulgam informações aqui do estado de Goiás. Geralmente a banca recorta uma informação, ela retira literalmente da notícia, coloca entre parênteses às vezes, e a partir desse dado ela vai formular as alternativas. Aqui nós temos, no mês de maio, o setor de serviços em Goiás apresentou um crescimento de 3,8% na variação acumulada em 12 meses, ficando acima da média nacional para o período que foi de 1,3%. Os dados foram divulgados pelo IBGE, levantamento feito pelo Instituto Mauro Borges. E qual que é o grande destaque no setor de serviços? A categoria de atividades de informação e comunicação. Então, se cair alguma questão falando sobre o crescimento do setor de serviços, nas alternativas nós teremos aí as atividades de informação e comunicação como destaque para esse crescimento. Foi uma alta aí de 9,4%. Essa classificação inclui também negócios de telecomunicações e serviços de tecnologia, softwares, aplicativos e consultorias. E na sequência nós temos aí transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio, que engloba entrega de mercadorias, entre outros. É uma informação relevante porque geralmente no setor de serviços, todos os anos, quando há o levantamento do IBGE, nós verificamos que as principais categorias que contribuem para o aumento desse setor são as confecções, o comércio de beleza também entra nesse aumento, e a gente tem aqui algo peculiar, né? As atividades de informação e comunicação foram as que tiveram um maior avanço. Outra notícia, agora a produção agrícola, biocombustíveis em Goiás com alta de 17%, agora 2024, produção de 2023 para esse ano. A produção de biocombustíveis em Goiás teve alta de 17% em 2024, o melhor crescimento acumulado para um primeiro quadrimestre nos últimos 9 anos. E o estado também registrou aumento de 15% da produção de etanol entre janeiro e abril, agora no início de 2024. Aqui uma informação relevante, pode inclusive aparecer uma questão. O bom desempenho reflete as medidas implementadas pelo governo de Goiás por meio da política, que é um programa específico, que é a política do etanol, e reflete diretamente na redução da carga tributária proporcionada pelas medidas. A gente pode pensar o seguinte, esse aumento aqui na produção, 17%, pode estar ligado ao aumento da área cultivada, conversão de áreas que antes produziam, por exemplo, soja em cana-de-açúcar, mas não. Nesse caso específico, o fenômeno está relacionado com a redução da carga tributária. Aqui uma notícia sobre população, outro eixo temático dentro de atualidades. Renda cresce e Goiás registra a menor taxa de pobreza da história. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza e extrema pobreza de sua série histórica, de acordo com o boletim divulgado pelo Instituto Mauro Borges. A análise foi baseada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Essa pesquisa é feita pelo IBGE. Foi divulgada agora, recentemente, mês 4 de 2024. E de acordo com o boletim, em 2023, a taxa de pobreza, que é o rendimento domiciliar per capita, inferior a R$ 210, foi de 1,3%, enquanto a média nacional ficou em 4,5%. É a segunda menor taxa de pobreza do Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Goiás teve ainda um recuo de 1,6 ponto percentual na taxa de pobreza, que era de 2,9% em 2022. E o que vai explicar essa redução da extrema pobreza em Goiás são as políticas públicas. Nós temos um aumento nos benefícios sociais. A queda acentuada nos índices se deu com o sucesso das políticas públicas implementadas a partir de 2019, início da gestão atual do governo. Outra notícia, essa sobre economia, falando sobre a produção de grãos. Dentre os temas, os assuntos de atualidades, a produção agrícola é um dos que mais podem aparecer na prova. Produção de grãos em Goiás é a quarta maior do Brasil. Levantamento feito aí pelo Sistemático de Produção Agrícola, divulgado pelo IBGE, apontou que o agronegócio continua forte em Goiás e crescimento para 2024. A participação do Estado representa 10,6% total do país, número que coloca Goiás em quarto lugar no ranking nacional, atrás apenas de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul.
Aqui é importante ser destacado porque pode aparecer na questão. Geralmente, quando a banca faz uma questão sobre produção agrícola, economia, ela coloca lá qual foi o principal item produzido. E aqui a gente tem algo muito peculiar, porque a gente pode pensar no primeiro momento que foi a soja, porque o Estado se destaca na produção de soja. Mas, nesse período, 2023 para 2024, o destaque vai para outro produto agrícola, que é o tomate. Então, aqui o principal aumento deve ser notado no sorgo, no tomate, 27,1%, cultura no qual o Estado é o maior produtor do Brasil, isso aqui é algo muito importante de ser destacado. E o IBGE também prevê um aumento na safra de arroz, 7,2%, feijão, 4,7%, girassol, 15% e mandioca, 4,1%. Previsão de colheita aí de mais de 30 milhões de toneladas. Agora uma notícia sobre população, especificamente sobre o crescimento populacional em Goiás a partir do censo de 2022. Então, se a banca cobrar alguma questão sobre população, atualidades que envolva população, ela vai se basear no censo demográfico. O mais recente divulgado pelo IBGE foi agora 2022. Vejam, os dados divulgados pelo IBGE, relativos ao censo de 2022, apontam que o crescimento populacional goiano foi o quarto maior entre as 27 unidades da federação. É uma informação relevante. Com mais de 1 milhão de habitantes a mais do que 2010, Goiás chegou a mais de 7 milhões de habitantes, segundo dados divulgados pelo IBGE. A população do estado era de 6 milhões, passando aí para os atuais 7 milhões. Entre os mais de 1 milhão e 53 mil novos habitantes em Goiás, 607 mil são das concentrações urbanas de Goiânia e de Brasília. Quando coloca Brasília, não é a capital federal, é o entorno do DF, são os municípios goianos que estão aí no entorno do DF. Nós temos aqui, então, o conceito de concentração urbana, que é definido como os arranjos populacionais acima de 100 mil habitantes, que tem a urbanização como principal processo indutor da integração dos municípios. Inclusive, eu fiz uma questão aqui de população que trata exatamente dessa concentração urbana a partir dos dados do censo demográfico. Vamos às questões? Elaborei elas, como eu disse para vocês, assim como a banca pode elaborá-las. Ela pega um recorte da notícia e, a partir disso, ela vai trabalhar as alternativas. Entre 2023 e 2024, o setor de serviços apresentou um crescimento de 3,8% em Goiás na variação acumulada em 12 meses, ficando acima da média nacional para o período, que foi de 1,3%. Esses dados foram compilados pelo Instituto Mauro Borges, a partir de levantamento divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. E a atividade comercial com maior crescimento nesse período foi, letra A, não foi transportes, a alternativa correta, como nós vimos lá naquela notícia, essa informação e comunicação. A produção de biocombustíveis em Goiás teve alta de 17% em 2024, o melhor crescimento acumulado para o primeiro quadrimestre dos últimos 9 anos. O Estado também registrou um aumento de 15% na produção de etanol entre janeiro e abril, e em comparação com o mesmo período anterior. Contribui para esse cenário, a alternativa correta é a política do etanol com a redução da carga tributária. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza e extrema pobreza de sua série histórica, de acordo com a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, e apesar da queda no número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, elas ainda se concentram na região. Essa questão envolve tanto atualidades como também geografia de Goiás. Tem um tópico lá no edital que fala sobre as desigualdades regionais. E as desigualdades regionais elas estão relacionadas com aspectos do passado, processo de ocupação do território, políticas públicas, como também aspectos do presente, aspectos atuais. Nesse caso, a região que mais concentra essa vulnerabilidade social hoje em Goiás, se a gente for pegar índices de desenvolvimento humano, é a região norte goiano. Aqui a gente pode confundir, né, com o entorno do DF, aqueles municípios que são de Goiás e estão próximos à capital federal, eles também possuem taxas baixas de empregabilidade, educação, como também de DHM, porém ainda há um destaque para o norte goiano em relação a essa concentração de vulnerabilidade social em Goiás. Goiás consolidou sua posição como o quarto maior produtor de grãos do país, de acordo com o levantamento divulgado pelo IBGE. A pesquisa aponta a produção goiana de 31,4 milhões de toneladas para a safra de 2023 a 2024. Isso corresponde a 10,6% da produção nacional e deixa Goiás atrás apenas de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. O produto agrícola que registrou maior aumento na produção nesse período foi, alternativa correta,
tomate. E as pessoas podem aqui, né, achar que é soja, porque é a que mais aparece aí nas notícias. Goiás se destaca como produtor desse grão, só que como eu disse para vocês, nesse período agora, o grande destaque está para o tomate. E inclusive, como nós vimos lá naquela notícia, Goiás já é o maior produtor de tomate do país. E pegando um gancho, é bom contextualizar as coisas, nós temos também um destaque para a indústria de transformação do tomate, indústria de molho de tomate. Houve um incentivo do Estado para que elas viessem para Goiás e instalassem as suas fábricas. Mais uma questão, com mais de 1 milhão de habitantes a mais do que em 2010, Goiás chegou a mais de 7 milhões de moradores, segundo dados do Censo de 2022 do IBGE. A população do estado era de 6 milhões de pessoas e hoje a gente tem mais de 7 milhões. Falando aí do conceito de concentração urbana, como nós vimos agora na última notícia, arranjos populacionais acima de 100 mil habitantes. As maiores concentrações urbanas de Goiás são, alternativa aqui, a letra A, Goiânia e em torno do DF. Por mais que Anápolis tenha aí um peso significativo em relação à população, é um município que figura aí como os mais populosos de Goiás, como também Rio Verde, Aparecida, que está aqui na região metropolitana de Goiânia, como nós vimos, Goiânia e o entorno do DF é que estão dentro dessa perspectiva apontada pelo censo demográfico. Essas foram as questões de atualidades. Separei notícias de diferentes eixos temáticos, população, sociedade, economia, que são assuntos que podem aparecer, é aquilo que as bancas têm dado mais prioridade nas provas de concurso.